só, gente, o timaço de hoje. Ela é poderosa, todo mundo ama, né? Todo mundo gosta quando ela está comigo. Virgínia Gaia, taróloga e astróloga. Hoje ela vai fazer pra gente... Ela vai jogar tarô? A gente convidou, né? Como sempre, né? Porque ela sempre faz o horóscopo da semana. Claro que a gente sempre curiosa, perguntou uma coisa ou outra, mas hoje ela vai jogar tarô pra você. Então, tem dúvidas? Mande o seu nome, sua data de nascimento, tá? Pra todas as redes sociais com o Fê. Você pode mandar, ficar bem à vontade. Mande a pergunta também através do telefone, você pode participar ao vivo fazendo a pergunta para ela, que hoje ela vai estar no tarô respondendo as suas perguntas. Virgínia Gaia, por favor, telefone liberado. Poderosa Virgínia, vem comigo. Ei, linda. Tudo bom? Bom te ter, bem-vinda. Acho que eu tô um pouco afastada aqui, eu vou puxar minha cadeira, viu, gente? Ai, pra ficar perto de você, obrigada. Pronto. A gente é prático, o programa ao vivo é assim. Tá longe, a gente já puxa a cadeira, né? Adoro. Maravilhosa, vou tirar 3 cartas pra mim pra gente ver a semana, porque a gente é acostumado a olhar você assim, já pensa no céu da semana, né? É verdade. Mas na verdade hoje ela vai estar no tarô. Vou tirar 3 cartas pra saber o que promete no tarô essa semana. É 3 ou 2 quando você tira? Pode ser 3. Acho que 3 dá uma... Pode caber à vontade. Tarão, finalizando. Bom, uma semana pra gente ter fé e força pra lidar com aquilo que de repente pode não dar certo, tá? Uma semana que, assim, que pede pra gente ir mais longe, assim, o 9 de paus é uma carta de fé, é uma carta da gente ir atrás das coisas, é uma carta pra gente realmente correr atrás dos nossos sonhos, mostrando que a gente pode ter alguns imprevistos e preocupações, Nani. O 5 de ouros é uma carta que mostra algumas preocupações que a gente pode ter. Então, assim, o que não acontecer, semana de lua minguante, a gente tá fechando hoje a lua minguante, tem Era lua nova. negra ontem, né? É, tem lua nova amanhã, então a gente hoje tá num dia muito de fechar ciclo, então acho que as cartas também estão refletindo um pouco isso. E pede força, né? Rainha de paus é a toda poderosa do tarô, pedindo aí pra gente estar centrado, ter força. Então, força, fé para lidar aí com as coisas que podem aparecer, algumas preocupações. O céu também está pedindo isso essa semana, né? Assim, especialmente hoje, dia de definição de coisas chegando ao limite, para a gente fechar ciclo. Amanhã tem lua nova, a gente se enche de esperança, é uma lua nova cheia de emoção. Então amanhã começa melhor a semana. É, amanhã dá uma levantada no astral e dá uma coisa assim, uma lua nova cheia de emoção, né? Certo, o telefone tá liberado para quem tem casa. Eu vou tirar 3 cartas já, viu, gente? Com uma amiga minha especial, tá? Mas já. Olha, você quer deixar bem à vontade para deixar perto de você, viu? Alô? 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 Com quem falo? Com Maria Rita. Tá falando de onde, Maria? De Santo André. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua Obrigada, pergunta. um abraço. Beijo. Olha, eu queria saber que nós estamos vendendo nossa casa. Eu queria ver se a gente ia vender ainda este ano para comprar outra na praia. Olha, parece que sai a mudança, assim, sai a venda da casa. Parece que vocês estão bem preocupados nesse primeiro momento, assim, bastante preocupados com a história da venda. Eu acho que talvez vocês tenham que abrir um pouquinho, abrir mão de alguma coisa. Talvez vocês não consigam exatamente o valor que vocês estavam esperando, tá? Me parece assim, abre com uma carta mostrando alguma preocupação, alguma coisa que vocês têm que ceder. Tem um enforcado dizendo que tem que ceder alguma coisa. E vocês um pouco em dúvida se fecham o negócio ou não. Mas olha, mesmo que vocês vendam com um pouquinho a menos, acho que ainda vale a pena e vocês conseguem vender esse ano sim. Certo. As redes sociais. Fê, tem perguntas? Tem sim, né? A Marcela Ramos de Santana, já 30/7/96, ela queria saber se ela vai arranjar algum emprego, porque ela já está procurando há mais de uns 3 meses. Vamos lá. Olha, as cartas abrem positivas sim. Ela tem que só, primeiro, não demonstrar tanta preocupação. Acho que assim, no que ela está procurando, tenta ser mais firme, especialmente nas entrevistas, nas oportunidades que tiver, quando for conversar com as pessoas. Eu acho que tem chance de conseguir alguma coisa, inclusive na área dela, mostra que o hierofante, ela tendo possibilidade de usar o conhecimento dela, ou até de aprender coisas novas, é algum assunto, algum trabalho bem interessante, até para ela aprender. Assim, fecha ainda com alguma preocupação, mostra que ela ainda tem algumas etapas, mais uma questão psicológica do que exatamente uma questão técnica. Acho que ela precisa ter mais confiança de que ela conhece o que ela faz, ela só tem que estar mais tranquila para passar isso nas entrevistas. Certo, maravilhosa. Fica à vontade, vou dar um recadinho para dona de casa, já volta, já sabe como funciona, gente. Vamos lá. Vamos lá, Fê, tem perguntas? Tem
sim, Nene. Agora é da Stephanie Souza, de Resende. Ela nasceu dia 1/3/1990. Gostaria de saber se teria mudança na vida profissional dela. Ela quer saber se vai ter um aumento. Opa, vamos emendar isso pra nós? Não, e assim, enquanto ele estava fazendo a pergunta, eu já fui tirando aqui algumas cartas, de cara saiu Ás de Ouros. Então tem chance de vir esse aumento. Vai demorar um pouquinho, tá? Me parece que esse aumento demora um pouquinho. Aqui parece que ela tá bem tensa, bem preocupada. Eu acho que assim, primeira coisa, ela tem que ter firmeza para conversar sobre essa proposta, sobre a história do aumento. Acho que ela tem que mostrar assim que ela tá muito tranquila com isso e que ela tá muito segura na posição dela. Mostrar que ela tem conhecimento e que as coisas já estão meio encaminhadas, tá? Uma coisa também que ela tem que prestar um pouquinho atenção, acho que a empresa que ela tá, tem a influência aqui de um 5 de ouros oculta. Eu acho que assim, a empresa talvez não esteja num momento tão bacana para a empresa em termos financeiros. Acho que no país não tá num momento bacana, né, amiga? Exato, e aí a empresa dela também tá preocupada com isso, assim, aparece aqui essa influência dos 5 de ouros, então assim, eu acho que ela tem que ter confiança, que ela tem competência para ter esse aumento. Eu acho que assim, os chefes dela, e assim, já estão querendo isso, mas talvez ela tenha que ter um pouquinho de calma e mostrar firmeza, tá? Eu acho que assim, se demorar um pouquinho mais para sair, tenha certeza. Eu acho que é a empresa que está um pouquinho preocupada. Certo. Telefone liberado. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É Aparecida Luz, do Rio de Janeiro. Oi, Aparecida, tudo bom, amada? Tudo bem, caminhando. Oh, tô vendo pela vozinha que você tá desanimadinha, amada. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Que eu estou esperando um processo de pensão. Se vai demorar a sair. Certo. Tá ok? Tá certo, amada. Aparecida, assim, vai dar certo, no final sai dar certo, mas olha, tenha um pouquinho de paciência. Abriu com 4 de ouros, que é uma carta que mostra estabilidade. Depois vem a carta do eremita mostrando a situação. A carta do eremita pede um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência. Mas veja, fecha com a carta do sol, que é uma carta bem positiva e que mostra conquista, que mostra prosperidade, que mostra realização. Então, assim, dica para você, o conselho que o tarô tá te dando é o 9 de espadas. Segura essa ansiedade, pensa que tem determinadas coisas que não adianta a gente sofrer, porque elas têm determinado tempo para acontecer. Tenha paciência, mas assim, vai dar certo. É coisa boa, né? Finalizando com sol, tudo de bom, né? Tudo de bom, né? O sol é... Felipe, tem ótimo. perguntas? Tem. Fernanda dos Santos, de Osasco, dia 3/7/1994. Gostaria de saber se esse ano eu arrumo um amor. Já estou separada há mais de 3 anos. Uau, Tô. vamos Amor. lá. Amor. Fernanda, me parece que a coisa não tá assim tão fácil. Acho que ela ainda tá nesse processo meio choroso de se desfazer do antigo relacionamento. Acho que assim, vai com um pouquinho de calma. Eu acho que o importante é você aprender a virar essa página. Eu acho que assim, o que tá faltando para você? Ousadia, vontade de ir atrás e até tá um pouquinho mais aberta e preparada, que é assim, né? Quando a gente começa a sair com alguém, a gente sai, tem que ter leveza, tem que ver, tem que conhecer. Eu acho que assim, ela tá um pouco preocupada. Então, tem que primeiro se desfazer do passado, porque o jogo abre com a carta da morte, mostrando que ela ainda tá nesse período de ficar um pouco presa no passado. Então, vira essa página, mulher, e assim, a situação pede para você ousadia, pede uma princesa de paus. Então vai, realiza sem medo e não tenha medo das paqueras e dessa fase de paquera. O medo de se machucar tá te prejudicando aí. Então tira um pouco isso, se livra do passado e um pouquinho mais, tá faltando um pouquinho mais de ousadia para ela. Tá certo. Depois dessa... Alô? Alô? Com quem falo? Com a Regina. Oi? Com a Regina. Oi, Rê. Tá falando de onde? Eu tô falando de Santo André. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Olha, na verdade é sobre o meu relacionamento com o meu namorado. Sim, qual a pergunta? Tá, eu gostaria de saber se nós vamos seguir adiante, assim, se vai para uma coisa mais sólida, um casamento, se isso desencalha de vez. Vamos desencalhar, amigo. Vamos na fé. Olha, me parece assim que esse relacionamento estava realmente no momento de dúvida, de tensão, se o relacionamento se seguia em frente ou não. Tá um pouco assim, meio que as cartas estão bastante dúbias, tá? Mas assim, mostra que tem potencial. Eu acho que vocês têm alguns obstáculos, tá? A conclusão do jogo é julgamento
8 de espadas e ás de copas. Então, assim, tem potencial, só tem alguns obstáculos aí no meio, né? 8 de espadas é uma carta meio chatinha, que mostra, assim, quando a gente tem que adiar planos, ou que a coisa tem um pouquinho, alguns ajustes a fazer, alguns obstáculos, mas fecha com ás de copas, que é uma carta bem positiva. Então, eu acho que sim, acho que dá certo sim. É só, eles têm alguns ajustes e ainda tá coisa muito difusa. São meio uma coisa complicada, né, amiga? É, e assim, abre com 2 de paus, que é aquela carta meio Fica assim... esperando, todo mundo quer casar, né? A mulher quer casar, os homens não querem casar, né? Parece até que casamento é ruim, né? É verdade, né? Se fosse As pessoas tão ficam bom um pouco- assim, né? A gente não As pessoas precisava têm muito testemunha. medo. Testemunha é uma coisa necessária, gente. Faz parte. Por isso que o Coronel Roberto, né? É bom pra ser testemunha, porque quando ele é padrinho, você já pega um coronel do lado assim pra ser sua testemunha. Então o caboclo não dá pra trás, Fica não. ali, né? Maravilhosa. Vou chamar agora o Fernando Lima. Tô com a Virgínia Gaia aqui, respondendo hoje as suas perguntas. Felipe, tem perguntas? Tem sim, Nani, da Rafaela Braga de Jaguaré. Ela nasceu dia 25 de 1 de 1987 e ela queria saber se ela está indo no caminho certo, que ela faz engenharia. Olha, as cartas dela são muito boas. Assim, mostra que ela tá num momento muito bacana, que ela tá muito feliz. Eu acho que assim, mesmo que tenha algumas dúvidas, algumas coisas, eu acho que assim, é um caminho que vai dar felicidade para ela. Uma coisa que é importante, assim, que ela tem que ter em mente, que eu acho que o retorno financeiro vem aos poucos, tá? Talvez ela esteja um pouquinho ansiosa aí para entrar no mercado e para logo financeiramente já se estabilizar. Aqui mostra que ela consegue essa estabilidade, só que pode demorar um pouquinho. Talvez assim, num primeiro trabalho, um primeiro estágio, alguma coisa pode demorar também um pouquinho, tá? Porque tem aqui, ela mostra ela super ansiosa para já trabalhar, né? Tem aqui 9 de espadas, 3 de ouros e 8 de espadas. Então assim, calma, calma, calma. Pensa que tem que ir aos pouquinhos, que acho que o primeiro estágio, o primeiro trabalho talvez não seja o ideal, mas ainda assim vale a pena pegar. E assim, pensa que o retorno financeiro vem aos poucos e que nem tudo na vida profissional a gente consegue controlar. Acho que ela está querendo controlar muito as coisas. Dá uma relaxada aí que as coisas vão dar certo. Certo. Telefone liberado. Alô? Alô? Com quem falo? Aldeir. Oi? Aldeir, Oi, Aldeir. Tá falando de onde? Rio de Janeiro. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Pode fazer a pergunta. 19 de 9 de 60. Sim. Sobre um filho do dia 22 de maio de 98. O que tem 22 de maio de 98, amor? Sobre meu filho. É seu filho? Meu filho, Sim. Qual a pergunta? sobre em relação problemas. Tá. Problemas. Você quer saber como tá a vida dele? É. De 22 de 98. Me parece que ele tem um momento assim, que ele tá passando uma fase da vida dele que tá um pouco inconsequente, assim, me parece ele um tanto imaturo, tá? Eu acho que ele vai ter que aprender um pouco, ele vai ter que amadurecer um pouco e saber ser um pouquinho mais racional, e acho que ele pode contar com a tua ajuda para isso. Me parece também que ele tá numa fase de muitas escolhas, porque tem a carta dos enamorados como influência. Então, assim, a partir dessas escolhas e a partir do que vai acontecendo na vida dele, é que ele vai adquirindo maturidade. Então, assim, vai com calma, pensa aí que ele precisa de ter um pouquinho mais de maturidade. E aí, acho que ele precisa de um pouquinho de assessoria e de ajuda, viu, Nani? Certo, maravilhosa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Virgínia Gaia. Fê, tem perguntas? Tem sim, Nani. Deixa eu só pegar aqui, ó. Por favor. Então, tem da Daniela Araújo, de Campo Grande. Ela está perguntando... Ela acabou de sair do emprego e já está indo para uma nova entrevista. É quinta-feira agora. Ela quer saber se os campos estão abertos para ela. Olha, essa entrevista parece ser interessante. Aqui mostra ela realmente, tipo, encontrando parceiros, uma possibilidade de encontrar parcerias. Assim, me parece que essa recolocação dela não demora. Se é essa oportunidade agora, não fica aqui muito claro. Porém, não demora. A conclusão é que tem a sacerdotisa, o carro e a rainha de ouros. Eu acho que ela se recoloca rápido sim, tá? Certo. O telefone fica liberado, viu, gente? Acho que eu vou finalizar aquele nosso momento gourmet ali, né? Pra gente dar uma encerrada na nossa culinária. E Virgínia continua comigo. Virgínia Gaia, eu quero que você tire 3 cartas pra minha amiga Vitória, tá? Uma amiga minha que eu quero saber na área profissional dela. Ela é blogueira, super jovem. O futuro dela com o blog.
como blogueira? Eu acho que ela vai ter que fazer alguns ajustes no blog. Seria bacana ela pegar algum especialista, alguém que conheça bastante do assunto. Ela vai fazer alguns ajustes, mas me parece que assim, tá começando, tá só no começo. Tá começando. Tá mesmo no começo? Então aqui aparece meio essa coisa de começo. Acho que ela precisa estruturar um pouquinho mais a estratégia dela, perguntar com alguém que entende a parte técnica, mas tem chance mesmo de dar certo, viu? Acho que assim, é meio que investimento a longo prazo que tá falando aqui. Mas vai ser bem bom. Bem bom, sucesso, adoro. Mais uma pergunta saideira, maravilhoso. Tem Primeiro, sim, seu Gabriela site. Martins de Minas, dia 10/12 de 84. Ela tem um filho que tá com problemas de drogas, ela quer saber se vai conseguir cuidar dele, o que vai acontecer. Vamos lá. Olha, ele precisa de apoio, tanto médico quanto psicológico, tá? Me mostra que ele precisa bastante apoio, é uma questão de fazer tratamento mesmo de saúde, tá? Mas aparece a carta do Sol, que é uma carta positiva para tratamentos de saúde. Eu acho que assim, tem aqui a carta da sacerdotisa, que eu acho que ele realmente tem algumas questões psíquicas aí, algumas questões psicológicas, que ele vai ter que resolver também para conseguir sair dessa. E assim, vai depender também da boa vontade dele. Então, acho que ele precisa muito de apoio das pessoas, inclusive da família, tá? Me parece que assim, apesar de ser um momento difícil, a conclusão das cartas mostra que assim, que tem boa chance dele realmente adquirir um controle maior dele mesmo. Meio difícil, precisa de apoio dos outros, mas acho que tem chance aí dele se recuperar sim. Certo, maravilhosa. Eu quero agora o seu endereço, as suas redes sociais, para quem está em casa, quer fazer uma consulta contigo poderosa. Então, meu site www.virginiagaia, tudo com i.com.br. Vai lá, tem a abinha atendimento, só clicar ali, tem as informações dos meus atendimentos, tanto com astrologia quanto com tarô. Os atendimentos são presenciais em São Paulo ou online também, para qualquer lugar. Para o mundo todo. Também deixar aqui meu contato, minha fanpage no Facebook, eu posto dica astrológica todo dia, Nani, www.facebook.com/estudosgaia. Dá um joinha lá, curte lá que eu posto as dicas astrológicas e também coloco a minha agenda. E agora tem Instagram, Virginia Gaia, só ali me seguir, eu também coloco ali dicas da astrologia, algumas curiosidades sobre o tarô, sobre o meu trabalho também. E quem quiser também me procurar no WhatsApp, 11 São Paulo, 999 70 2260. Adorei, 999 70 2260. Facinho de decorar. Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço, bom te ter Nani. aqui, viu? Bom te ter, bom vir. Sempre bom É estar sempre aqui. bom estar com você. Sempre começa a semana bem, do seu lado. Tô indo embora para um rápido intervalo comercial.